Olá, bom dia a todos e obrigado por se juntarem ao nosso call trimestral, onde a gente vai discutir os resultados do fundo no segundo trimestre de 2021 e falar também sobre três investimentos do nosso portfólio. Hoje vamos falar de Via Varejo, Klabin e BR Partners. Vamos começar a apresentação pelos destaques do trimestre. Aqui a gente tem a performance dos fundos de ações e dos fundos de previdência geridos pela Leblon Equities. Destaque para a performance do Leblon Ações 2, que apresentou uma valorização de 11,8% no trimestre, contra uma valorização de 8,7% do Ibovespa. O Leblon Ações 1 apresentou uma valorização de 6,6% no trimestre, o Leblon Icatu Previdência 5,8%, e os demais fundos, as performances estão aí na tela. Nós encerramos o segundo trimestre de 2021 com patrimônio sob gestão de 4 bilhões de reais e seguimos reforçando o nosso time. Contratamos mais 2 pessoas ao longo do trimestre, o Kleber para reforçar o nosso back-office e o Nuno como estagiário, iniciando ali no back-office também. Hoje somos 20 pessoas na Leblon Equities, das quais 10 diretamente ligadas ali à análise de empresas e gestão dos fundos. Falando sobre a performance dos fundos no segundo trimestre, eu vou começar com a performance do Leblon Ações. O fundo valorizou 6,6% no trimestre. As principais contribuições positivas foram Santos Brasil, Grupo Pão de Açúcar e Via Varejo. Santos Brasil, uma posição que nós aumentamos significativamente no início do ano, a partir da percepção de que a empresa ganhava cada vez mais poder de barganha na negociação com os seus clientes, na medida em que a taxa de utilização do porto aumentava e, nesse momento, ultrapassa ali os 80%, o que historicamente garante aos operadores portuários um poder de barganha muito significativo na negociação dos contratos. Poder de barganha esse que se materializou num aumento da ordem de 100% nos preços de movimentação de cargas para o seu principal cliente, que foi a Maersk. A ação reagiu muito bem, evidentemente, a essa notícia e vem contribuindo de maneira significativa para a nossa performance ao longo do ano. O Grupo Pão de Açúcar segue também contribuindo positivamente, ela tinha sido a principal contribuição positiva no primeiro trimestre, voltou a figurar entre as principais contribuições positivas também no segundo trimestre de 2021. Uma ação que nós tivemos a oportunidade de comprar um valuation muito interessante logo depois do spin-off da operação do açaí, ocorrida no mês de março de 2021, quando o mercado negligenciou as ações do Grupo Pão de Açúcar, e nós fizemos uma posição relevante, que a gente carrega a maior parte dela até hoje, mesmo depois da ação já ter subido praticamente 100%. E Via Varejo foi a terceira principal contribuição positiva, a gente vai falar um pouquinho mais sobre ela hoje, mas a empresa vem num momento muito bom da sua reestruturação operacional. No lado negativo, principalmente os nossos investimentos no exterior, por uma combinação de valorização do real e queda no preço das ações também, tanto de Uber quanto de Coinbase, e a Light completa a lista das 3 piores contribuições nesse segundo trimestre. Quando a gente olha o Leblon Ações 2, ele acabou tendo uma performance bem melhor no trimestre, de 11,8%, basicamente por ele só investir em empresas no Brasil e não ter sofrido com a valorização do real como o Leblon Ações 1 e com a desvalorização de Uber e Coinbase. As contribuições positivas foram as mesmas, Santos Brasil, Grupo Pão de Açúcar e Via Varejo, e do lado negativo, além de Light, aparecem B3 e Suzano. O B3 tem sofrido com rumores de entrada de novos competidores. A gente não considera que seja uma ameaça significativa no curto e no médio prazo para essa empresa, e houve também uma redução nos volumes negociados no mês de junho, que pesou um pouco contra a performance da ação da B3. A gente acha que isso é uma oportunidade, aproveitamos inclusive para aumentar um pouco a nossa posição em B3 ao longo do segundo trimestre de 2021. E Suzano foi outra que sofreu também com a valorização do real frente ao dólar, na medida em que é uma empresa que exporta praticamente 100% da sua produção, que consequentemente tem um percentual muito elevado das suas receitas denominadas em dólares. Ao longo do segundo trimestre, nós voltamos ao nosso patamar normal
de turnover. Quem participou do nosso último webcast vai se lembrar que esse turnover ele aumentou significativamente no primeiro trimestre de 2021. O turnover é quantos por cento da carteira nós modificamos a cada trimestre. Historicamente, esse número se encontra ali na média em torno de 10%, né, até um pouquinho menos do que 10% por trimestre. Ele atipicamente subiu para 31% no primeiro TRI e agora voltou à normalidade no segundo trimestre de 2021, um turnover de 9% nesse segundo trimestre. Esse turnover foi fruto dessas principais modificações que nós fizemos, começando pelo Leblon Ações. As principais modificações foram as entradas de Coinbase, é o nosso segundo investimento no exterior. Atualmente, o Leblon Ações tem 10% do seu portfólio investido em duas empresas no exterior, Uber com 7% do fundo e Coinbase com um pouco mais de 2%. A Coinbase é a maior exchange de criptomoedas do mundo, é um negócio que vem num crescimento muito impressionante, embora ainda esteja no início da sua utilização como tecnologia para diversas aplicações, e as ações da Coinbase negociam em múltiplos que definitivamente não são múltiplos de empresa nesse estágio de crescimento. Para vocês terem uma ideia, atualmente é possível comprar ações da Coinbase pagando um múltiplo de preço-lucro projetado para 2021 de 16 vezes. Isso é menos do que o múltiplo de preço-lucro da B3 atualmente, que encontra-se em torno de 17, 18 vezes. Quer dizer, dado a perspectiva de crescimento de uma tecnologia que está ainda na sua infância, a gente considerou uma oportunidade interessante, e essa janela de oportunidade muito provavelmente aberta pelo fato das criptomoedas terem performado mal ao longo do segundo trimestre de 2021, o que para a Coinbase é indiferente na medida em que ela ganha um FII sobre as transações com criptomoedas que acontecem na sua exchange. É o mesmo modelo de receitas da B3, por exemplo. E o volume de negociação no segundo trimestre foi, inclusive, superior ao do primeiro trimestre. Então, no momento em que o resultado da empresa está crescendo, a ação sofreu em função da associação dela com a performance das criptomoedas. Compramos também duas empresas que fizeram IPO ao longo do segundo trimestre. Participamos de discussões do IPO, tanto de PetroRecôncavo quanto de BR Partners, já há alguns meses, discutindo valuation, discutindo estratégia. Foram operações menores, que vieram a valuations interessantes. Então, a gente foi capaz de comprar PetroRecôncavo com um desconto razoável para os múltiplos de negociação da 3R Petróleo e um desconto muito significativo quando a gente comparava com os múltiplos da PetroRio. E é uma empresa que está muito bem posicionada para adquirir campos de petróleo maduros em terra que serão vendidos pela Petrobras ao longo dos próximos meses. A BR Partners é um banco de investimentos bastante focado em assessoria para operações de fusões e aquisições e também estruturação de dívida. Também conversamos com os acionistas de BR Partners e com os principais executivos ao longo dos últimos meses. Eles estão tentando fazer esse IPO aí há mais de 6 meses, discutindo o modelo da transação, discutindo estratégia de longo prazo, discutindo valuation, e nos animou muito recentemente e um pouco antes do IPO, eles incorporarem a estratégia de médio e longo prazo deles a entrada no negócio de gestão de grandes fortunas, de wealth management. É um negócio que tem muita sinergia com o que eles fazem hoje e que inicialmente eles não contemplavam essa entrada, passaram a contemplar. Junto com isso, vieram a mercado num múltiplo bem interessante, de 11 vezes o lucro projetado para o ano de 2021. Então, essa combinação de fatores fez com que a gente participasse de maneira relevante no IPO, fomos um dos âncoras e construímos uma posição de 2% para os fundos. Aumentamos um pouco também a nossa posição em BTG Pactual, no contexto da oferta primária realizada pelo banco no segundo TRI de 2021. Aumentamos um pouco também a nossa posição em Uber, aproveitando a fraqueza das ações em função da discussão de conceder ou não direitos trabalhistas para os motoristas Uber nos Estados Unidos e na Europa. A gente acredita que isso é mais ruído de longo prazo do que ameaça de longo prazo à tese, na medida em que tudo que for imposto ao Uber será imposto para toda a indústria, para toda a concorrência, e, no limite, isso tende a ser repassado para as tarifas, e, pelos nossos cálculos, dependendo
dos direitos trabalhistas que precisem ser garantidos aos motoristas Uber nos Estados Unidos e na Europa, a gente estaria falando aí de um aumento nas tarifas da ordem de 5% para manter constante as margens da Uber. A gente acredita que 5% de aumento não é algo que desloque a demanda para outros modais de transporte. Então, a gente viu isso mais como uma oportunidade do que como uma grande ameaça de longo prazo. Além disso, aumentamos também a nossa posição nesse grupo de 4 empresas, e eu queria destacar principalmente Mills e Priner, que são empresas que vão surpreender, a gente não tem dúvida, o mercado nos próximos trimestres, justamente por terem sido empresas que sofreram muito ao longo dos últimos 3, 4 trimestres de pandemia. No caso da Priner, é uma empresa focada em manutenção de plantas industriais e plataformas de petróleo, em função das regras de isolamento vigentes nos últimos trimestres. O ritmo de obras foi bastante prejudicado, embora a empresa não tenha perdido nenhum contrato, vários deles foram postergados, mas tratam-se de obras mandatórias, obras de manutenção, obras complexas, obras em plantas industriais, que dependem de uma manutenção constante para que suas certificações permaneçam válidas e para que a integridade das plantas também se mantenha e você não tenha risco de acidentes, risco de explosões. Então, é algo que pode ser postergado por um curto espaço de tempo, mas não por muito, na medida que se colocaria em risco esses negócios. Com a normalização e com a redução do distanciamento nas plantas, o ritmo de obras voltou com uma força incrível. A empresa hoje conta com talvez o maior backlog, pipeline de projetos desde que abriu seu capital, e a tendência é que nos próximos trimestres ela apresente resultados bastante fortes. Mesma coisa vale para a Mills, que é uma empresa líder hoje no mercado de aluguel de equipamentos no Brasil. Essa atividade também sofreu nos últimos trimestres e está voltando com bastante força agora nessa reabertura, nessa normalização. Quer dizer, o mercado ele sempre espera linearidade, seja na queda de resultados ou seja na melhoria de resultados. E o que a gente tende a ver, não só na Priner, como na Mills, mas como, em geral, nas empresas ligadas ao ciclo industrial, é uma descontinuidade positiva de crescimento a partir do segundo trimestre de 2021. Além de Priner e Mills, aumentamos um pouco também a nossa posição em Ocean Pact e, como eu mencionei anteriormente, na B3. No lado das vendas, basicamente, realizamos lucros nas 5 principais posições do portfólio, nas 4 principais posições do portfólio, que estão aqui representadas. BR Foods, a ação subiu mais de 40% no trimestre. A principal motivação foi a aquisição pela Marfrig de uma participação superior a 30% no capital total da BR Foods, evidenciando o enorme valor estratégico que essa empresa tem e que, inclusive, era um dos pilares da nossa tese de investimentos, o desconto significativo que ela negociava para o seu valor intrínseco, e que pesasse o difícil momento de margens em função de uma pressão nos custos dos grãos. Mas, para quem tinha visão de longo prazo, sem dúvida era uma oportunidade interessante a Marfrig comprar 30% da empresa num preço 40%, 50% superior ao preço vigente 6 meses atrás, confirmou a nossa tese. A gente aproveitou para realizar um pouco de lucros. Ela permanece entre as 5 maiores do fundo, mas agora é uma posição de 5,5%, chegou a representar 8% das nossas carteiras. Realizamos um pouquinho de lucros também em Grupo Pão de Açúcar, reduzindo ali de 8% para 7%. Vendemos um pouco de Natura também e Santos Brasil. E, como eu disse, esse grupo aqui foi basicamente realização de lucros. Todas as empresas performaram muito bem nos últimos 6 meses. E a gente fez um pouco de caixa com esse grupo de empresas para comprar as empresas novas e fazer esses aumentos. E zeramos completamente também uma posição pequena, residual, de 0,5% do fundo que nós tínhamos na rede de varejo farmacêutico Demil. Leblon Ações 2 são exatamente as mesmas modificações, com exceção de Coinbase e Uber, na medida em que o Leblon Ações 2 só investe em empresas brasileiras. Com isso, as nossas carteiras ficam com essa configuração. No fechamento de junho de 2021, começando pelo Leblon Ações 1, a posição em caixa bastante reduzida, só 2% do fundo, e depois a gente tem as 10 principais posições,
Em primeiro, Uber, com 7% da carteira. Na sequência, Natura, Grupo Pão de Açúcar, Santos Brasil e Via Varejo completam as 5 principais posições do fundo. As 10 maiores somadas vão representar aí 52% da carteira do Leblon Ações 1. Leblon Ações 2, a carteira é idêntica, com exceção de Uber. Então, as 5 maiores ficam Natura, com 7%, Grupo Pão de Açúcar, Santos Brasil, Via Varejo e Lojas Renner. E depois a BR Foods, CCR, Suzano, B3 e Ipera completam as 10 maiores posições do fundo. Vamos falar agora sobre os casos de investimento. Eu vou começar com Via Varejo, depois eu vou passar a palavra para o Marcelo Aguiar falar sobre Klabin e o Bruno Pereira, que vai falar sobre BR Partners. Via Varejo, a nossa tese, e a gente já falou em outras ocasiões aqui, é basicamente que a mudança estrutural na base de acionistas e na gestão da empresa abriu uma janela de oportunidade muito interessante para que a reestruturação operacional de Via Varejo acontecesse. Via Varejo é dona de marcas que foram líderes no Brasil até 2010, 2012, Casas Bahia, Ponto Frio, o Extra Eletro. Quando você soma o market share que essas marcas já tiveram no Brasil, a coisa de 8, 10 anos atrás, elas chegaram a ter praticamente 30% do varejo de eletroeletrônicos no Brasil. Essas empresas foram compradas pelo Grupo Pão de Açúcar, que nunca teve como objetivo e foco estratégico o varejo de eletroeletrônico, e acabaram ficando num limbo operacional e de gestão por mais de 5 anos, o que abriu um espaço para que players como Mercado Livre, Magazine Luiza, própria B2W, a própria Amazon crescessem muito e ganhassem muito market share das marcas da Via Varejo, que chegou, como eu falei, a praticamente 30% de share até 2010 e caiu abaixo de 10% no ano de 2019. Com a saída do Grupo Pão de Açúcar, do grupo de controle de Via Varejo e a completa reformulação no comando da empresa, abriu-se aí, finalmente, uma janela de oportunidade para que a reestruturação acontecesse. A empresa tem uma série de vantagens competitivas, entre elas o fato de ter 1.000 lojas espalhadas em todos os estados brasileiros, o que facilita muito o trabalho de entrega rápida. E um dos principais diferenciais da empresa de e-commerce é a capacidade de entregar no mesmo dia, em 24 horas, ou no máximo em 48 horas. Via Varejo continua sendo o maior comprador da indústria de eletroeletrônicos no Brasil, o que garante uma competitividade de custos também bastante interessante. E a ação hoje ela ainda reflete a má performance operacional de 2010 e 2019. Então, quando a gente faz um fluxo de caixa descontado, usando premissas razoavelmente conservadoras, a gente chega num potencial de valorização da ordem de 60%, descontando a 11% ao ano esse fluxo. E quando a gente compara com as outras empresas do setor, no múltiplo de valor econômico sobre vendas, a gente percebe o desconto ainda muito grande. Via Varejo negocia 1,2 vezes vendas, enquanto Lojas Americanas negocia 2 vezes vendas e Magazine Luiza negocia a 4,4 vezes vendas. Isso é basicamente explicado pela melhor performance operacional que Magazine Luiza e Lojas Americanas apresentaram nos últimos anos, mas quando a gente olha na margem o que está acontecendo, a gente vê um ganho de market share e rentabilidade, inclusive maior na Via Varejo do que quando compara com Lojas Americanas e Magazine Luiza. E a se manter essa tendência, a perspectiva é que essa diferença de valuation, esse gap de valuation diminua ao longo dos próximos meses e anos. A empresa vive um momento muito bom de expressivo aumento de participação de mercado no comércio online no Brasil, tanto na modalidade 1P, a modalidade 1P é quando a empresa vende o estoque que é dela mesma, quanto na modalidade 3P, que é o marketplace, que é quando a empresa vende produtos de outros varejistas que utilizam a plataforma da Via Varejo ou de outras empresas para venderem os seus produtos. A empresa vem mostrando evoluções bem sólidas nos seus níveis de serviço, no NPS, nos seus ratings em sites como Reclame Aqui, por exemplo. Sortimento de produtos vem crescendo num ritmo sem comparáveis também no varejo de comércio eletrônico no Brasil, assim como as iniciativas de marketplace. Alguns números da empresa, como eu mencionei, são mais de 1.000 lojas, 1.600 polos de cross-docking, 27 centros de distribuição. Quer dizer, a empresa tem uma capilaridade única, incomparável no Brasil,
que permitirá que, num curto espaço de tempo, ela tenha talvez a melhor entrega do Brasil, que hoje é de Mercado Livre e Magazine Luiza. No breakdown de vendas, o e-commerce vem ganhando relevância trimestre após trimestre, quando comparado com o volume total de vendas da empresa. A empresa segue recuperando market share, ela já tinha 10% de market share no fechamento do primeiro trimestre de 2021. O líder segue sendo Mercado Livre com 29% de share, depois Magazine Luiza com 18%, B2W 17%, Via Varejo com 10% e Via Varejo num crescente de market share. A gente acredita que no segundo trimestre ela vai trazer mais um número de ganho de participação no mercado. E, basicamente, o que tem sido uma alavanca muito poderosa para esse aumento de participação no mercado é o aumento no sortimento da empresa, são os SKUs, né? SKU é a quantidade de produtos únicos que a empresa vende. Para vocês terem uma ideia, ela trabalhava com cerca de 3 milhões de SKUs no quarto trimestre de 2019 e ela encerrou o primeiro trimestre de 2021 com mais de 25 milhões de SKUs na sua oferta de produtos. Quer dizer, ela multiplicou por 8 a quantidade de produtos disponíveis para compra quando você entra no site da Casas Bahia, do Ponto Frio ou do Extra.com. Isso, evidentemente, é um vetor impulsionador de vendas muito significativo. Assim como a quantidade de sellers, né, que são os outros varejistas que vendem seus produtos através da plataforma da Via Varejo. Ela estava muito atrasada, né, em termos de quantidade de sellers, quando comparado a Magazine Luiza, Mercado Livre, B2W, em função daquele limbo operacional que eu comentei no slide anterior, mas eles estão atacando isso com uma velocidade muito impressionante. Então, era uma empresa que tinha 5 mil sellers ali no quarto trimestre de 2019 e hoje está chegando ali a 30 mil varejistas que vendem seus produtos através da plataforma casasbahia.com, pontofrio.com ou extra.com. Isso tem sido fundamental para esse ganho de share. Aqui o nosso modelo de valuation, nosso fluxo de caixa descontado, como eu falei, a gente enxerga um potencial de valorização de 60% nesse preço atual da ação de R$ 15,50 aproximadamente. Basicamente, as nossas premissas aqui são que as lojas físicas vão crescer o seu faturamento com inflação e todo o crescimento da empresa virá do crescimento do e-commerce, da penetração do e-commerce, que a gente acredita que vai ser cada vez mais relevante nos próximos vários anos, e a gente coloca também uma recuperação de market share para a Via Varejo, não para os níveis históricos de 25%, 30%, para alguma coisa ali em torno de 15% de market share ao longo dos próximos 5 anos. A gente acha que a empresa tem pilares competitivos que permitem essa recuperação de share. Em isso acontecendo e a margem se mantendo nos patamares atuais de 8% a 9%, a gente teria aí um potencial de valorização adicional de 60% nas nossas ações. Via Varejo hoje está ali entre as 5, 6 maiores posições do fundo, é uma posição de pouco mais de 5%, e a gente está bastante confiante na performance da empresa para os próximos trimestres. Eu vou passar a palavra agora para o Marcelo Aguiar, que vai falar sobre o nosso investimento em Klabin. Obrigado, Sherman. Bom dia a todos. Como o Sherman vinha falando, a gente tem uma posição em Klabin. A gente já tivemos investimentos em Klabin no passado, né? Voltamos a investir na empresa, vimos uma atratividade na tese de investimento no início desse ano. Como alguns de vocês devem saber, estamos falando aqui de uma empresa integrada em papel e celulose, né? Uma empresa que hoje vende ali em torno de 1,5 milhão de toneladas de celulose e perto de 2 milhões de toneladas de papel, 2,1 milhões de toneladas de papel. Receitas de exportação direta e indireta representam ali perto de 70%, 75% da receita líquida consolidada. A nossa tese de investimento em Klabin, consideramos bastante atrativa, ela hoje, eu diria que ela proporciona uma combinação relativamente rara, tá? Que seria uma tese de valor, né, e crescimento. E essa combinação é ainda mais difícil quando a gente, né, analisa empresas de alto valor de mercado, né, que a gente chama de large cap
e que tem grande volume de liquidez no mercado. Tem 4 pilares que eu gosto dessa tese, né? O primeiro é a questão do crescimento. Né? A gente está projetando, eu vou falar um pouco das premissas mais à frente, né, do nosso modelo, mas nós projetamos um crescimento de EBITDA para a Klabin entre 2020 e 2023 de 45%, né, o que daria em torno de 13% de crescimento ao ano. Tá? Só é importante ressaltar que 2020 já foi o maior EBITDA da história da empresa. O segundo pilar da nossa tese, ela está na questão do valuation. Né? A ação hoje está negociando ali para 2021 em 7,5 vezes o valor da firma sobre geração e operação de caixa, né, o EBITDA, e para o ano que vem 7,7, que nós achamos bem atrativo. Terceiro seria a resiliência do modelo de negócios da empresa. Né? É um modelo que, ao longo do tempo, mais do que se provou, muito resiliente a diferentes cenários macro. Recessão, expansão, câmbio forte, real fraco. A empresa sempre conseguiu entregar crescimento, boas margens e bons retornos. Na verdade, a Klabin, quando você compara entre todas as ações de commodities listadas na Bolsa Brasileira, é aquela que tem o melhor retorno do seu capital empregado. Né? É o mais resiliente nesse ponto. Quarto e último pilar da tese é a questão, ela tem uma exposição relativamente grande a segmentos que nós vemos com uma cauda longa em termos de crescimento no Brasil, né, que são segmentos de e-commerce. Né? A boa parte dos papéis delas estão expostos a esse segmento, seja no Brasil, seja no mercado internacional. E uma outra parte também exposto a um segmento que é muito resiliente a qualquer tipo de crise, que é a parte de comida, né? De sucos, de leites e por aí vai. Né? Os principais riscos que nós vimos para essa tese seriam, né, quedas, obviamente, em preços de commodities muito fortes, né, tipo celulose e o kraftliner, né, que é o papel básico que ela exporta, e, obviamente, uma forte apreciação do real. Né? Falando um pouco aqui de valuation ainda nesse slide, enfim, eu vou falar um pouco mais à frente em detalhe, mas a gente tem um preço-alvo para a Klabin, né, de R$ 37 por ação, né, que a gente chega nesse preço assumindo um múltiplo médio histórico de 9,2 vezes o valor da firma sobre o EBITDA da empresa, o que dá um potencial de valorização aí em 12 meses de 40%. O momento atual da empresa é interessante, né, porque claramente essa ação não reflete o que nós antevemos como resultados da Klabin nesse segundo semestre do ano. A empresa vem implementando uma série de aumentos de preços, no Brasil e no exterior. A gente não viu ainda os impactos nos resultados trimestrais, vamos começar a ver ou observar a partir do segundo trimestre de 2021, o que, na minha visão, deve surpreender positivamente os investidores quando se depararem com os níveis de margem e de geração operacional de caixa do segundo TRI e o que vai ser a perspectiva para o terceiro TRI. É importante mencionar que em julho a Klabin entregará a primeira parte de um projeto de expansão chamado Puma 2, né, uma máquina de papel de 450 mil toneladas. Qual é a relevância disso? Equivalente a 20% da capacidade nominal da empresa. Né? E quando a gente olha essa performance da ação no ano, subiu 1%, um pouquinho acima de 1%, né, em termos nominais, né, ela parece precificar ou antecipar um cenário de preço de papel e celulose que nós não acreditamos que vai se materializar e na extensão que parece estar sendo precificada. Tá? É só importante lembrar que 54% da receita da Klabin vem de papel. Né? E na minha visão, o papel não deve performar em linha com celulose, se a celulose vir a cair, né? O que a gente não está vendo no momento, mas imagino que possa ter uma pequena queda aí ao longo do terceiro trimestre. Passando para o próximo slide, aí vamos entrar aqui na questão mais do valuation da nossa projeção. Né? Eu queria chamar a atenção para o fluxo, né, fluxo de caixa. Na verdade, o fluxo de caixa descontado, né, a gente faz uma análise, como eu falei, o target é feito por múltiplos, mas, obviamente, a gente tem um modelo de 10 anos de fluxo de caixa descontado, no qual a gente encontra, né, um preço-alvo para a empresa aí de R$ 65. Né? É importante mencionar que, quando a gente analisa commodities, né, o mercado acaba olhando muito mais os múltiplos de curto prazo do que a questão do fluxo de caixa descontado. Mas o fluxo de caixa descontado dá uma noção do potencial apreciação da empresa a médio e longo prazo. Né? A gente também tem, né, nesse slide, um sumário do nosso modelo, né, que aí a gente está colocando o modelo em dólares. Né? É importante mencionar as premissas que estão por trás dessa modelagem. Né? São premissas bem conservadoras.
por exemplo, a partir de 2022 e até a perpetuidade, estamos considerando preços de papel e celulose normalizados, né? A gente hoje está bem acima desse cenário, né? Teria que ter uma queda relevante para chegar no patamar normalizado, e também a gente considera um câmbio de 5, flat, né? Para sempre, para todo sempre, né? Um outro ponto também, a gente não considera nenhum investimento que não tenha sido anunciado e aprovado, né, pelo board da empresa, pelo conselho de administração, né? Então, o único crescimento adicional além da máquina que inicia agora em julho, é uma outra máquina de papel de 450 mil toneladas que vai iniciar em 2023. Né? Ela vai adicionar mais 18% da capacidade nominal da Klabin lá na frente. Então, a gente está falando que em 2 máquinas tem uma empresa que vai caracterizar 40% em capacidade de papel, né, em 3 anos. Não estamos colocando nenhum investimento adicional e ela tem vários projetos potenciais que, imagino, vão ser anunciados ao longo do tempo. Né? Um outro ponto aqui para finalizar nesse slide é a questão do fluxo de caixa. Né? A gente pode observar aí nas últimas linhas, né, que ela começa a gerar um fluxo de caixa bastante relevante a partir de 2021 e até 2025, quando a gente demonstra nesse slide. A gente observa que, se você somar todos esses fluxos, a gente está falando aí de quase 3 bilhões de dólares entre 2021 e 2025, que daria aí perto de 14 bi de reais. Tá? Ou seja, equivalente a quase 50% do valor de mercado da empresa. Mais um exemplo do potencial que a gente vê, né, para a empresa. Indo para o último slide da parte da minha apresentação, o slide, acho que o Pedro Germão que está controlando a apresentação, vou botar para o último slide aqui. Só chamar a atenção aqui para alguns pontos. Primeiro é a questão da análise histórica. Né? De vez em quando a gente olha isso para ver quão descolado está, né, a questão dos múltiplos e a percepção do mercado em relação a alguns investimentos. É uma análise muito mais de curto prazo, mas é interessante para você analisar o descolamento de fundamento versus valor. Né? Então, a gente vê a Klabin claramente negociando perto de patamares assim, que a gente vê que ela não costuma negociar ao longo do tempo. Né? A média histórica é 9,2 vezes, uma média muito mais longa que 2014, eu só estou mostrando para vocês aqui 2014. Né? E tem também a questão dos múltiplos. Né? A gente vê aqui na tabela de baixo, 2021 e 2022, estamos falando de 7,5, 7,7 vezes EBITDA. Eu queria chamar a atenção pelo seguinte ponto: a empresa está num ciclo de investimentos, então ela já investiu quase 8 bilhões de reais até 2021, mas ela não teve o benefício desses 8 bi de reais no seu EBITDA. Né? Então, se a gente excluir esse 8 bi do múltiplo de 21, na verdade, a Klabin hoje estaria negociando o que a gente chama de múltiplo ex-crescimento, né? Sem crescimento, perto de 6,4 vezes, o que é um múltiplo muito baixo. Tá? Isso denota, novamente, um bom potencial de apreciação. E, por último, o ponto é o fluxo de caixa livre. Como eu mostrei para vocês no outro slide, aqui está mais claro quando a gente divide fluxo de caixa livre em relação ao valor de mercado. Quando a gente para de investir, essa empresa é uma empresa que pode gerar 10% a 12% né, do seu valor de mercado todo ano, né, para devolver os investidores via dividendo ou investir em novo crescimento. É isso, essa é a minha parte. Eu vou passar agora a palavra para o Bruno Pereira. Obrigado, Marcelo. Bom dia a todos. Eu vou concluir agora a parte das teses aqui com o BR Partners, né? Bom, como o Pedro mencionou no início, a BR é um banco de investimento independente, focado aqui no mercado brasileiro, principalmente nas atividades, né, de assessoria em M&A e crédito estruturado. No M&A, o banco tem ganhado um destaque bastante grande nos últimos anos e tem figurado aí nas posições de liderança nos principais rankings, né, e league tables do setor. E no crédito estruturado ele desenvolveu uma participação bastante importante, principalmente com clientes do setor imobiliário. Né? Então, a gente vê a BR Partners bem posicionada para capturar ganhos adicionais com a expansão do mercado aqui no Brasil, e aí eu acho que tem uma série de alavancas aqui importantes. Acho que não só a demanda de crédito por parte do setor imobiliário e outras, mas como crescente número de empresas listadas, bem capitalizadas, que buscam operações de M&A e consolidação setorial, e a própria expansão das empresas com capital pulverizado, que tem levado a transações
às vezes até hostis, né, e ofertas não solicitadas no mercado brasileiro. A gente acredita que essa é uma tendência de médio e longo prazo bastante interessante. A BR foi fundada em 2009 por um time que já era bastante experiente aí no mundo de M&A, e a gente vê um alinhamento bastante grande aí dos principais sócios via o modelo de partnership, que tem quase 50% do capital total e o controle da operação. Como o Pedro falou, a gente viu no IPO um valuation bastante atrativo, aí, com um múltiplo de PI na casa de 11 vezes, em cima das projeções que a gente tinha para o ano de 2021. O valuation a gente trabalha de maneira bastante simples, a gente olha um múltiplo ali potencial de 15 vezes, olhando para 2024, que é um ano que a gente enxerga quando a companhia vai estar bem próxima ali do uso do capital no nível ótimo, né, do que está sendo levantado agora no IPO. E depois disso a gente vê espaço para crescer lucro na casa de 15% a 20%. Isso daria um target de R$30 por ação. Quando a gente olha, né, o investimento no IPO a R$16, o que a gente enxergou de potencial dividendo ao longo do caminho, a gente imaginou ter ali um potencial para ganhar algo como 30% ao ano nesse cenário base. O momento é bastante favorável, os resultados do primeiro TRI permaneceram bastante fortes, o crescimento de receita ficou na casa de 30%, o retorno sobre patrimônio ultrapassou 35%. Algumas transações bastante importantes aí, icônicas, foram anunciadas com a participação da BR Partners nesse período. Alguns contratos novos importantes têm sido ganhos, acho que a gente viu aí assessoria no processo de privatização da Eletrobras, por exemplo. E o pipeline a gente vê bastante robusto para o restante do ano. Como o Pedro falou também, acho que esse projeto de entrar no mundo ali de wealth management, acho que vai proporcionar uma diversificação de receita interessante, uma outra avenida de crescimento. E o próprio capital do IPO reforça bastante a posição do banco no negócio de crédito estruturado. Se puder passar para a próxima página, Pedro, por favor, para a gente fechar. Então, aqui são alguns indicadores importantes, na nossa opinião. A gente começando ali em cima à esquerda, a evolução de receita e lucro dos últimos 4 anos e já incorporando o nosso cenário para 21. Então, bastante consistente até, apesar de uma, né, possível volatilidade dada a natureza do negócio, tanto receita quanto lucro crescendo numa média aí de 30% ou um pouco mais ao ano nesse período. Olhando à direita, a gente vê a abertura de receita por linha de negócio. Então, o investment banking ali, o M&A mais tradicional, quase 60%, mas o crédito já importante, né, como 26% do total, e operações ali pequenas ainda, mas com potencial. Sales and trading, vale lembrar que é uma operação exclusivamente para clientes, né? O banco não tem uma mesa proprietária onde ele toma posições em mercado. E, no total, aproximadamente 75% desse conjunto de receitas vem de serviços, né, com uso bastante pequeno de balanço. Embaixo, a gente tem a diversificação das transações de M&A por setor das empresas que a companhia assessorou, né? Então, é uma diversificação saudável, na nossa opinião: energia, petróleo e gás ali 25%, 21%, varejo 11%, serviços financeiros 11%. Não só setorialmente, mas a natureza das transações. Aqui a gente tem clientes do setor público, setor privado, transações de, assim, fusão mais tradicionais, como foi o caso da compra da Hering pelo Grupo Soma, alguns desinvestimentos feitos por Petro e BNDES, outras transações envolvendo empresas privadas. Então, a gente vê a BR com capacidade e relacionamentos assim, nos mais diversos clientes e setores. E, para fechar, a evolução dos últimos 4 anos de alguns indicadores importantes de rentabilidade e eficiência. O retorno sobre patrimônio veio crescendo de maneira bastante consistente também. Óbvio, vai cair um pouco agora na medida que entra o capital do IPO, mas a gente vê espaço para uma realavancagem e esse retorno voltando ali acima de 20%, próximo de 25% em alguns anos. E acho que mantendo ali um nível de eficiência, né? O índice de eficiência mede basicamente o total de despesas pessoal e administrativas sobre a receita, uma mudança de patamar grande com o crescimento do banco, que é a manutenção ali em níveis abaixo de 40%, que acho que abrem espaço para que a margem líquida do banco permaneça acima de 40% nos próximos anos, o que é importante para rentabilizar tanto os sócios do partnership quanto os acionistas minoritários como nós. Então, eu acho que era isso. A gente queria encerrar com o BR Partners aqui. Uma posição recente, o IPO não tem nem 15 dias, é uma posição relativamente pequena no fundo, mas uma história que a gente achou bastante interessante, como o Pedro lembrou, e foi uma interação de alguns meses até a gente
ter conforto aí de participar da operação. Eu posso voltar para o Pedro agora para a gente dar a sequência. Obrigado, Bruno. Bastante rápido, vou passar pelo resultado dos 3 maiores fundos que a Leblon gere e a gente abre para perguntas e respostas e, como sempre, encorajamos a todos aí a mandar perguntas aqui pelo chat. Começando pelo Leblon Ações, que é o nosso fundo mais antigo, iniciado em setembro de 2008, prestes a completar 13 anos de vida, acumula uma valorização nesse período de 493%, contra 156% do Ibovespa e 200% do CDI, tendo superado o índice Bovespa em 11 desses 13 anos, com uma volatilidade anualizada de 20% contra uma volatilidade anualizada de 27% do Ibovespa no mesmo período. O Leblon Ações 2, ele começou depois, ele começou em 2017, é o nosso fundo voltado aos investidores de varejo, aos investidores institucionais, e é um fundo que só investe em empresas brasileiras. Ele apresenta uma valorização de 131% desde o início contra 99% do Ibovespa. E, por fim, o Leblon Icatu Previdência, que foi o nosso primeiro fundo de previdência, lançado em 2009, um dos primeiros fundos de previdência do Brasil a investir até 49% do seu patrimônio em ações. Ele acumula uma rentabilidade de 187% nesse período, contra uma valorização de 85% do Ibovespa. Agora a gente vai abrir para a sessão de perguntas e respostas. Vocês podem mandar, por favor, as perguntas aqui pelo chat. Já estão chegando aqui as primeiras perguntas. Eu vou começar com uma aqui para o Bruno Pereira, que acabou de falar sobre a empresa. É uma sobre BR Partners. Quais seriam os impactos e como a BR Partners está se posicionando para uma eventual sanção da reforma tributária do jeito que está? Não seria um driver negativo para IPOs e follow-ons? Ok, a pergunta acho que é do Antônio, né? Obrigado, Antônio, pela pergunta. Olha, eu acho que, primeiro, eu acho que a reforma provavelmente ela ainda vai sofrer alterações aí ao longo da tramitação, como é normal nesse processo e dada a complexidade dos temas, mas eu não vejo necessariamente como um driver negativo para IPOs e follow-ons, né? Acho que as companhias que têm planos de crescimento e de investimento vão continuar a ter a necessidade de levantar capital, e eventuais desinvestimentos que estavam sendo planejados, eu acredito que se mantém. Talvez a questão dos dividendos possa diminuir um pouco a atratividade de alguns casos que estão na Bolsa, né, a tributação de dividendos, mas eu não acredito que no médio e longo prazo mude essa dinâmica que a gente tem visto no mercado brasileiro. Então, não estou enxergando como algo negativo para a BR nesse ponto, e também não acredito que a companhia está fazendo nada de muito diferente em função da reforma diretamente. Tá? Eu acho que ainda não é algo que a gente veja como negativo, nesse aspecto específico. Né? Tem uma pergunta aqui do José sobre Bemob. O que a gente acha de Bemob? A gente gosta, a gente participou do IPO, fomos um dos âncoras da operação. É uma empresa que está inserida numa atividade que pouca gente conhece ou entende a dinâmica, que é a distribuição de conteúdo para aparelhos celulares, principalmente aparelhos pré-pagos, onde o negócio é feito com o intermédio das grandes operadoras de telefonia. Existe um contingente de aparelhos celulares pré-pagos no Brasil gigantesco, maior até do que a quantidade de cartões de crédito, e grande parte dos detentores de celulares pré-pago consome esse tipo de mídia comprando produtos de empresas como a Bemob, que vende desde games até produtos de microfinanças e etc. É uma empresa que tem impressionantes 30 milhões de clientes só no Brasil, quer dizer, 30 milhões de pessoas que têm aparelhos celulares consomem os produtos da empresa. É uma empresa que se internacionalizou já há alguns anos e tem um potencial de crescimento muito grande no mercado internacional, na medida em que o relacionamento é com as operadoras com quem ela já tem relacionamento aqui no Brasil. E quando a gente olha os números de penetração e conversão dos produtos Bemob nos mercados internacionais comparado com o mercado brasileiro, o potencial de crescimento é muito significativo. Aqui no Brasil, a Bemob consegue converter
praticamente 9% da base de clientes que ela ataca acaba comprando os seus produtos. No mercado internacional, esse número ainda está em torno de 0,5%. Esse é um processo de aprendizado, né, para você, até que a empresa descubra qual é a mídia que melhor funciona, qual é a maneira mais eficiente para você ativar esse consumidor, mas isso indica que existe um potencial de crescimento muito grande, os múltiplos são ainda interessantes, e a gente gosta muito do comando da empresa também. O Pedro Ripper, que é o CEO da empresa, nos parece aí a pessoa mais bem preparada do setor. Então, é uma história que a gente gosta, é uma posição ali intermediária do fundo, cerca de 2,5%, até por questões de liquidez, mas a gente gosta. Tem duas perguntas aqui do Arnaldo, talvez sejam relacionadas ao mesmo tema. Quer dizer, a primeira, impactos da reforma tributária nas empresas e nos setores, e ele menciona que o setor de utilities, concessões, properties, malls, vem performando mal em relação ao Ibovespa. Ele quer a nossa opinião, o que a gente acha, se esse ajuste é justificável. Na verdade, esse ajuste, tanto no setor de utilities, concessões, properties, malls, quer dizer, ele já vem há um tempo, e aí você tem múltiplos vetores que explicam. E um desses vetores, sem dúvida, é o juro de longo prazo, que tem subido bastante no Brasil. Hoje, quando você olha um juro de 8, 10 anos, ele está próximo ali de 9% ao ano. Então, todas essas empresas que são, de certa forma, proxies de renda fixa de longo prazo, né, como as utilities ou as empresas de concessões, acabam sofrendo quando o juro de longo prazo vai para o patamar que ele foi recentemente. No caso das utilities, distribuidoras de energia, acho que recentemente tem uma preocupação maior, num primeiro momento, em relação a uma alta significativa do preço da energia, em função da situação dos reservatórios que encontra-se perto de níveis críticos no Brasil, e alta significativa no preço da energia, em geral, significa mais inadimplência e mais PDD e queda de volume para essas empresas, e no limite, né, o risco máximo seria um risco de racionamento, que na nossa visão ainda não é o cenário base, mas é um risco, sem dúvida, que está no horizonte hoje. Isso acaba pesando sobre as empresas do setor de utilities. Pergunta da Juliana. Abraço, Juliana. Como vocês veem o impacto da reforma tributária para as empresas? Quando a gente olha no nível do investidor, a primeira proposta de reforma tributária ela implica num aumento de carga, na medida em que a redução no imposto de renda da pessoa jurídica ela é mais do que compensada pela inserção da tributação dos dividendos. No nível da empresa, pura e simplesmente, você teria uma redução na carga tributária, o que faria com que o valor da empresa, de certa forma, até aumentasse na medida em que as alíquotas de imposto cairiam dos atuais 34% para alguma coisa ali mais próxima de 27%, 28%. Então, a gente está refinando aqui as nossas projeções. É evidente que a reforma ainda não foi aprovada, muita coisa pode mudar, mas isso vai, de certa forma, impactar a nossa linha de projeções ali de alíquota de imposto, o que tende a ser positivo no primeiro momento, na medida em que o RPJ diminui, né? E aí depois a gente tem que fazer as considerações em relação às empresas que são fortes pagadoras de dividendo ou às empresas que reinvestem mais o lucro. Não deixa de ser um estímulo ao reinvestimento de lucros, a reforma tributária tal qual apresentada. Então, os impactos são diferentes, né, dependendo, né, do ritmo de reinvestimento de lucros ou de quanto de dividendo que aquela empresa paga. Então, é uma análise aí caso a caso. Tem uma pergunta aqui que eu vou passar para o Marcelo Mesquita, que é sobre a nossa visão de Ocean Pact, que é uma empresa que a gente recentemente participou do IPO. É uma posição
relativamente pequena do nosso portfólio de 2%, e o Marcelo que acompanha. Bom, essa é uma empresa que tem uma governança muito boa, é uma empresa que tem um grupo de controle de primeira, um conselho de primeira, executivos muito experientes, e é uma empresa que atua no segmento de offshore no Brasil, que é um segmento altamente competitivo no longo prazo no mundo, né? A Petrobras é a maior operadora de plataformas do mundo, a Total vem em segundo lugar. Esses campos vão continuar a ter investimentos muito grandes no médio e longo prazo, apesar da transição energética, porque o pré-sal é muito competitivo. E você tem também os campos maduros que precisam ser descomissionados de toda a história aí da operação offshore do Brasil. E todo esse, não só os investimentos novos, como o descomissionamento dos campos antigos, precisam de empresas que fazem o monitoramento desses serviços, fazem o monitoramento e a remediação de acidentes. Então, a Ocean Pact é uma empresa muito interessante do ponto de vista ESG, né? Ela atua num segmento, num serviço que é hipercrítico para as grandes empresas, mas cujo valor é muito baixo. O preço que as empresas de petróleo pagam para esse serviço de monitoramento, de remediação, de preparação de serviços para o caso de um acidente, é muito pequeno, mas é tipo bombeiro, né? É tipo um seguro. Você não usa muito, mas se precisar usar, tem que ser com uma empresa boa, porque o problema é muito grande, é crítico, como a gente viu com a Vale, como a gente viu com esses grandes acidentes que têm ocorrido. Então, a tendência é que a escolha desses fornecedores seja baseada mais na qualidade do que só no preço. E a Ocean Pact conseguiu comprar navios muito baratos no momento de crise do setor nos últimos anos, e vai ter um retorno provavelmente muito interessante com esses navios que ela conseguiu comprar muito baratos para fazer esses serviços onde ela tem baixa competição e um trabalho muito especializado. Não é uma empresa que, como outras empresas de navios, opera praticamente um caminhão e cobra um daily rate pelo caminhão. Ela tem agregado a isso PhDs, oceanógrafos, biólogos, profissionais que têm um homem-hora muito alto em função desse serviço agregado. Quando você vai lá, para monitorar, não basta um navio e equipamento, você precisa de um profissional capacitado para analisar os dados e analisar a situação que está ocorrendo. Então, isso é um valor agregado que não é uma commodity, ao contrário de outras prestadoras de serviços nesse segmento offshore e tal. Então, é uma empresa que é barata, porque é um setor relativamente desconhecido no Brasil, mas esse segmento de fornecedores da cadeia de óleo e gás, ainda mais agora com a venda dos ativos que a Petrobras está fazendo aí mais ativamente nos últimos anos e vai continuar nos próximos, isso gera uma oportunidade muito boa para essas empresas. E, apesar disso, ela não é focada só no óleo e gás, ela também tem clientes em várias indústrias, alimentos, mineração, que ela também tem projetos de remediação, de segurança em outros segmentos, embora o óleo e gás seja o grosso, aí quase 80% do faturamento, mas essa diversificação no longo prazo para outros setores também é interessante e possível aí. A empresa veio a múltiplos baixos, a ação ainda sofreu um pouco depois do IPO, porque teve um primeiro trimestre ruim, porque teve muita manutenção dos navios ao mesmo tempo, mas isso é bom olhando para frente, porque para frente vai ter menos manutenção agora e a utilização dos ativos vai aumentar, e mais 2, 3 trimestres o pessoal vai ver que os resultados estão em linha ou maiores até do que o esperado lá na época do IPO. Então, é uma mid-cap aí muito interessante, a gente gosta muito aí no médio e longo prazo. Bruno, 2 para você agora, vamos fazer mais rápido para a gente conseguir responder todas. É do Márcio Azevedo.
Empresas de tecnologia como Melius e Bimob estão no radar de vocês. Bimob eu já falei, acho que Melius, o Pereira podia falar rapidamente se está no radar, se a gente investe ou não investe. E tem uma do José Porto também, em relação aos riscos de concorrência na B3. Essas duas para você, Pereira. Melius, a gente acho que está no processo de aprofundar a análise da empresa. Eu acho que nessa comparação até que você colocou aí é interessante, porque a gente acha que a Bimob é um negócio bastante único, né, num ambiente competitivo diferente. A Melius, eu acho que está entrando num terreno já bastante competitivo, que envolve aí uma série de serviços financeiros, onde eu acredito que a médio e longo prazo é mais difícil construir as vantagens competitivas. Mas, dito isso, a gente não é investidor hoje, está no processo de análise, aí, de conhecimento maior do caso, para poder, eventualmente, se movimentar, se concluirmos que é interessante. A B3, acho que o risco de concorrência, acho que ele sempre existiu, né? A gente sempre incorporou esse risco de alguma forma nas nossas projeções. Eu acho que principalmente assumindo que a B3, ao longo do tempo, na medida em que o mercado brasileiro crescia, ela teria que seguir dividindo os ganhos operacionais com o mercado. Isso vem principalmente com preços menores, que a gente já observa ao longo dos últimos 10 anos, e a gente projeta uma redução adicional, o que significa que a gente sempre trabalhou com margens convergindo para patamares onde competição fazia parte do jogo. A gente acha razoavelmente improvável que surja um grande competidor local num curto espaço de tempo. Parece difícil que essas iniciativas venham, até mesmo das corretoras, né? Como chegou a ser comentado, a XP e BTG. Não acredito que isso seja uma grande prioridade. De certa forma, a B3 já enfrenta a concorrência, né? Algumas empresas brasileiras podem e têm optado de estar na Nasdaq, por exemplo, né? Parte do volume de grandes empresas já negocia na New York Stock Exchange, então existe uma certa concorrência. Outra plataforma aqui no Brasil, para fazer a mesma coisa que a B3 faz, a gente acha pouco provável. Algumas iniciativas, talvez laterais, possam acontecer, como no mercado de aluguel de ações e, eventualmente, outros ativos. Acho que pode ter uma bolsa de cripto, acho que a gente pode ter commodities, acho que pode ter, sei lá, crédito de carbono, pode aparecer muita coisa, mas o core da B3, a gente ainda trabalha com um cenário que é pouco provável um competidor que a desloque de maneira significativa da posição competitiva que ela tem hoje, né? E dito isso, dentro de certos cenários aí de margem, a gente acha um investimento ainda bastante interessante. Uma pergunta aqui para o Aguiar sobre o atual cenário do agronegócio no país e portos. Se a gente pode comentar um pouquinho sobre o desempenho das ações de Santos Brasil e também da Boa Safra. Falar de Santos Brasil aqui, enfim, eu acho que o irmão já resumiu bastante bem o caso no início, né? Na verdade, Santos Brasil, ela não tem tanta correlação com o agronegócio diretamente, né? Indiretamente via regeração de riqueza no Brasil, mas diretamente não tem, pois ela faz exportação principalmente na verdade, exportação e importação via containers, né? Mas a geração de riqueza no Brasil, sem dúvida, aumenta mais a importação de bens e materiais, e isso passa pelo porto de Santos, que é o principal porto do país. E apesar da forte performance da ação até o momento, o que a gente vê é que, olhando até pelo consenso, né, dos analistas de sell-side, parece que eles não estão ainda incluindo o que a gente acredita ser o potencial geração de caixa da empresa. Eu acho que a gente vai ter uma boa noção nos resultados do segundo trimestre e no do terceiro tri. Eu acho que o mercado vai surpreender em relação à performance da empresa, dado esses aumentos todos de preço que estão acontecendo, e também o aumento de volume de containers nos portos, né? Em relação ao Boa Safra, sinceramente, eu não tenho olhado muito próximo o ativo. Enfim, a questão toda é o ciclo, né? A gente tem que pensar que a questão do ciclo de preços das commodities no mercado internacional, né? Obviamente, a gente está num cenário assim, de preços de commodities em geral, né? Incluindo aí as agrícolas, muito elevado, né? A gente sabe que os ciclos nunca duram para sempre, nem os melhores ciclos, nem os piores ciclos, né? Então, agora, a questão de crescimento do agronegócio brasileiro, ele é muito positivo, né? Porque a gente, os grandes fazendeiros, as empresas, eles estão tendo uma geração de riqueza gigantesca,
e estão pegando boa parte desse capital, ou grande parte desse capital, investindo em abrir novas fronteiras, né, agrícolas, investindo em melhorar a produtividade. Né, a gente tem visto várias empresas adotando uma tecnologia da informação, né, na gestão do seu portfólio de ativos no campo. Então, enfim, esse momento, eu diria esse boom, né, de preço de commodities agrícolas no Brasil vai ser muito importante para a gente dar mais um salto em termos de crescimento de produção, né, principalmente soja e milho, que é o carro-chefe do agronegócio brasileiro. Né? Agora, em relação especificamente à Boa Safra, a gente não tem uma visão hoje muito educada para passar para vocês, não. Eu vou pegar mais duas aqui, então, para a gente encerrar. Acho que já foram respondidas praticamente todas, e dado o adiantado da hora. Uma da Juliana, sobre o progresso da vacinação no mundo já estar ou não precificado, e uma aqui do Luan Tavares, sobre a avaliação da Leblon em relação ao trabalho do Paulo Guedes e qual é o cenário mais bem visto por vocês, reeleição do Bolsonaro com manutenção do Paulo Guedes ou eleição do Lula com Meirelles na Fazenda. Começando pela dúvida da Juliana, quer dizer, eu acho que tudo que vai se tornando muito óbvio e visível, rapidamente vai para o preço dos ativos. O ritmo de vacinação nos países desenvolvidos ele já está bastante acelerado, os Estados Unidos, Europa, e evidentemente, o mercado já colocou grande parte desse avanço no preço, inclusive em países como o Brasil, que estão muito mais atrasados do que os países europeus na média e o próprio Estados Unidos, mas a gente vem progredindo. Quer dizer, hoje a gente já tem aí pouco mais de 20% da população imunizada com as 2 doses, e quando extrapola-se isso para os próximos meses, é razoável assumir que até o final do ano a gente vai ter um percentual bastante elevado na nossa população imunizada, e isso naturalmente vai para o preço, porque não é mais surpresa para ninguém, né? Em relação à avaliação da Leblon sobre o trabalho do Paulo Guedes, ou qual cenário para 2022 é mais bem visto, quer dizer, a Leblon ela não tem uma visão institucionalizada sobre a qualidade, né, do político A, B ou C, né, ou quem seria melhor ou quem não seria melhor. Quer dizer, somos um conjunto de indivíduos, somos 20 pessoas na Leblon, então você tem desde quem seja crítico feroz do modelo atual, né, e do governo atual, até quem seja defensor feroz. A beleza é que a nossa filosofia de investimentos ela implica em tentar tornar essas questões o mais irrelevante possível no nosso processo de tomada de decisão. É por isso que a gente gosta muito de empresas que tenham dinâmicas próprias de crescimento, que não dependam necessariamente do país como um todo dando muito certo, ou a política se acertando, ou o Congresso funcionando maravilhosamente bem. Quer dizer, então é por isso que a gente gosta de uma Suzano, que é uma empresa exportadora, que não depende basicamente nada do Brasil, o Grupo Pão de Açúcar, que a gente teve a oportunidade de comprar por 1/3 do valor dos ativos do grupo, a Natura, que passa por um processo de internacionalização e digitalização da sua força de vendas, que é um motor muito potente de crescimento de resultados nos próximos anos, independentemente de quem vai ser o próximo presidente ou quem não vai ser o próximo presidente. Então, sempre tentando construir uma carteira que seja o mais descorrelacionada possível entre si e que dependa o menos possível também do Brasil como país, institucionalmente falando, dar certo, tem sido uma aposta difícil nos últimos 30 anos, infelizmente, é o que a gente busca aqui no nosso dia a dia de gestão. Lojas Renner, por exemplo, é uma empresa que atua num país que praticamente não cresceu nos últimos 12 anos, onde o varejo cresceu muito pouco, mas ela multiplicou por 5 vezes o seu tamanho, porque ela é a empresa mais bem gerida num mercado extremamente fragmentado, que é o varejo de vestuário no Brasil. Então, esse tipo de história, esse tipo de casos que a gente busca. Então, a gente quer ficar bem distante dessa discussão, até porque é virtualmente impossível você gerar algum consenso, e mesmo se fosse possível, eu, como investidor, acho que seria muito pouco útil, assim como bússola para tomada de decisão. Se a gente olhar a história do mercado de ações brasileiro nos últimos 50 anos, quer dizer, nós tivemos um bull market depois do início da ditadura militar, depois tivemos um bull market na década de 80, quando a ditadura militar deixou de existir, aí depois tivemos um bull market depois do impeachment do Fernando Collor, na década de 90, onde a Bolsa multiplicou por mais de 25 vezes. Depois tivemos um bull market, quando o Lula foi eleito em 2002, e de 2002 a 2008, o Ibovespa multiplicou por 19 vezes em dólar. Então, em cenários completamente distintos do ponto de vista político, a gente teve
a Bolsa performando bem por outras razões, né? Da mesma maneira, a Bolsa performando mal com um espectro político também completamente amplo. Então, a gente acha que essa discussão é muito pouco relevante para determinar a performance de longo prazo dos nossos investimentos. Bom, acho que a gente já está aí com quase 1h10. Eu queria agradecer mais uma vez a presença de todos. Se ficou alguma pergunta sem resposta, mandem para o contato@leblonequities.com.br, que a gente vai ter o maior prazer de responder. E convidar todos aqui para estarem junto conosco no nosso próximo call trimestral. Tá bom? Bom dia a todos e um grande abraço. Tchau, tchau. Bom dia.